Olá, serei seu professor nesta videoaula de eixos, transmissões e acoplamentos. Vamos começar? Os temas desta aula são polias, correias, engrenagens, acoplamentos e juntas. Polias. As polias são peças cilíndricas que possuem medidas padronizadas e recebem ou transmitem movimentos através de uma ou mais correias, movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias. Existem vários tipos de polias. Por exemplo, uma furadeira de bancada, é um exemplo típico da utilização de polias e correias. Ela, inclusive, utiliza-se de polias escalonadas para mudança de velocidade, conforme a necessidade do uso ou da substituição de brocas. Existem também as polias planas e as polias trapezoidais do tipo V. As polias planas também são muito utilizadas. Eu, por exemplo, já vi em muitas indústrias têxteis um eixo movimentado recebendo a transmissão de um único motor, e esse eixo com polias planas são responsáveis de transmitir a rotação para várias máquinas têxteis. Isso é uma economia muito grande, acaba sendo um mecanismo de transmissão bastante simples, isso tudo graças à utilização de polias planas e correias. Temos também a polia trapezoidal, em forma de V, que também é muito utilizada. Em função, às vezes, de algum acidente ou incidente que uma polia plana permite, ou seja, ela tem uma facilidade um pouco maior da correia escapar da polia, a polia trapezoidal ou do tipo V, ela já atende nessa situação de não permitir ou de dificultar um escape, por exemplo, de uma correia. Falando em correias, as correias, por exemplo, em V ou trapezoidal, ela é inteiriça, fabricada com seção transversal em forma de trapézio e é feita de borracha revestida de lona, e é formada no seu interior por cordonéis vulcanizados para suportar as forças de tração. Temos também correias feitas, fabricadas de produto de origem animal, natural, por exemplo, couro de boi. Existem correias que são fabricadas com esse tipo de material. Existem também as correias planas, que nós já falamos. E existem também as correias dentada, que no caso aí utilizam polias dentada. Um exemplo muito típico disso é nos motores da maioria dos nossos automóveis. O conjunto, o motor, ele é composto também de polias planas, polias trapezoidais ou em V, e a famosa polia dentada, que recebe a correia dentada, e ela é a responsável pela transmissão entre a rotação do eixo virabrequim com o eixo comando de válvulas. E temos também as engrenagens como elementos de transmissão. Esse movimento pode sofrer alterações de rotação em função do número de dentes da engrenagem que recebe o movimento, chamado de movida, e do número de dentes da engrenagem que transmite o movimento e força para a engrenagem, chamada de motora. É uma peça cilíndrica em forma de cubo, onde tem um furo central, onde vai receber o eixo e na montagem com rasgo de chaveta, mas pode também ser inteiriça com seu eixo. E na sua periferia encontra-se os dentes. Esses dentes
também conforme norma, projeto, né? É eles que vão fazer o engrenamento com outras engrenagens, transmitir, né, a potência, a força, o torque, vai permitir a mudança de velocidades e nesse conjunto de engrenagens, né, eu sempre vou ter, né, uma engrenagem se comunicando com uma outra engrenagem através dos seus dentes. E aí, enquanto, por exemplo, uma tem um sentido de rotação anti-horário, a outra que está acoplada a ela vai ter um sentido oposto, ou seja, um sentido horário. Como eu já falei, né, são responsáveis pela transmissão de movimento rotativo e existem diversos tipos de engrenagens, né? Eu tenho, por exemplo, as engrenagens de dentes, né, cilíndricos, de dentes retos, de dentes helicoidais. Temos também a cremalheira, que é uma peça com seção transversal quadrado retangular, e na parte superior eu tenho os dentes e de forma linear, né, ela faz toda a transmissão de movimentos. Por exemplo, um portão automático, né, isso é permitido através do conjunto de uma engrenagem com a cremalheira. Temos também engrenagens cônicas com dentes retos, engrenagens cilíndricas com dentes oblíquos, com dentes em V. Temos também as cônicas com dentes em espiral. E temos também os parafusos sem fim com engrenagens côncavas e as engrenagens com dentes internos. Acoplamentos. Acoplamentos são elementos mecânicos destinados a transmitir movimento rotativo de uma árvore para um eixo ou entre dois eixos, com o mesmo posicionamento no sentido axial, face a face. Imagina o custo que seria uma construção mecânica de uma máquina ou de um equipamento ter a necessidade de um eixo onde o seu comprimento é extremamente grande em termos lineares. Ficaria até difícil para a gente poder encontrar máquinas operatrizes que pudessem fabricar esse eixo. E então, às vezes eu tenho a necessidade de fracionar esse eixo, mas graças, por exemplo, a um acoplamento, eu consigo, né, montar esse eixo e formar, por exemplo, uma única peça, que é no caso aí, por exemplo, de acoplamento fixo, né, ou os acoplamentos rígidos. Ele faz a união, né, de montagem de um eixo com outro eixo ou eixo árvore, de tal forma que dá a impressão que é um eixo só, de tão alinhado e de tão rígido que fica o conjunto montado. Existem vários tipos de acoplamento fixo, como por exemplo os de flanges parafusada, os de prato e de discos e também existe os de luvas de compressão. Outro tipo de acoplamento que é usado bastante são os acoplamentos elásticos, onde, por exemplo, eu tenho esse acoplamento Perflex. Também serve para unir, né, eixos árvores, só que ele permite uma pequena angulação. Ele consegue absorver uma pequena angulação, mas não podemos confundir pequena angulação com desalinhamento. Sempre a montagem do eixo com acoplamento tem que ser alinhado, né, dentro de uma tolerância conforme especificação técnica, conforme norma ou conforme projetos. Existem também outros tipos de acoplamentos elásticos, né, como por exemplo os elásticos de garras, os de fitas de aço, e aqui eu também posso mostrar para vocês os acoplamentos fixos e rígidos, como por exemplo rígidos por flanges parafusadas
ou este outro aqui de discos ou de pratos. Esses acoplamentos, eles são muito importantes, né, principalmente na hora da montagem. Como eu falei, além do alinhamento, né, que deverá existir entre os eixos, né, eles não podem sofrer nenhum impacto, nenhuma agressão por batida física, o que geralmente na prática muitos técnicos utilizam é aquecer, né, os acoplamentos, no máximo em até uns 120 graus, em banhos de óleo ou banhos com fluidos, para poder fazer uma montagem mais fácil no eixo. E por último, temos as juntas, como outro tipo de acoplamento. Eles são destinados também à transmissão de movimentos, desenvolvidos para atender aplicações específicas, e esses acoplamentos são denominados as juntas, pois possuem características construtivas que se destinam a unir o elemento gerador de força. Um exemplo desse tipo de junta, né, é as juntas universais homocinéticas, que nós conseguimos ver presente nas rodas dos nossos automóveis. É como se eu tivesse uma carcaça com esferas, né, dentro de um estojo, e esse mecanismo ela permite uma certa angulação entre esses dois eixos para poder fazer a transmissão do torque para as suas rodas. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Polias e correias e engrenagens. Bom, pessoal, espero que seja claro o assunto eixos, transmissões e acoplamentos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!